E aí, galera do segundo ano, tranquilo? Vamos aí agora para a parte, pessoal, de estudo dos gases 2, tá certo? É uma parte aí agora que a gente vai tentar observar o comportamento do gás de uma maneira microscópica. Porque quando a gente fez o estudo dos gases 1, a visão do comportamento do gás era de uma maneira macroscópica. Agora, no estudo dos gases 2, vamos tentar aí ver de uma forma microscópica. O conselho que eu dou para vocês é de acompanhar essa aula pelo material de vocês, que vocês já têm acesso. É esse livro aqui, tá bom? Inicia o capítulo 2, lá, na verdade, o capítulo 10, na verdade, né? Frente a, tá na página 308, tá bom? Pessoal, é impossível analisarmos molécula por molécula de um gás. Isso é óbvio. Até porque um mol de moléculas, um mol de um gás, na verdade, então, é 22,4 litros. 22,4 litros, pessoal. Tem aí um valor de 6, olha aqui o valor aqui, ó. Deixa eu ver se tem onde eu anotar aqui. O quadro está lotado. Vem aqui no cantinho aqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gases. Ou seja, é muita molécula. Não dá para a gente aí estar observando de uma por uma. Deixa eu ver aqui, uma situação. Tranquilo. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui algumas condições para poder analisar como são muitas moléculas, muitas e muitas, muitas mesmo. A gente vai calcular por base de médias, tá bom? A gente vai estipular médias, tá certo? E essas médias vão prevalecer para todas as outras moléculas, tá bem? Tem algumas regrinhas para a gente poder dar início a esses estudos, tá bom? Nessa aula aqui, eu vou tentar de uma maneira mais prática, aplicável. Não vai ter aquelas demonstrações matemáticas, tá bom? Aí, para os amantes da física e da matemática, eu já peço desculpa, tá bem? E tem aquele aluno que ele gosta ali da demonstração, né? Depois eu posso, no momento mais oportuno, fazer essas demonstrações matemáticas, tá? Não vem ao caso aqui agora. Interessante a gente saber qual fórmula e quando que vai ser aplicado, tá bom? A priori. O aluno que tiver curiosidade, depois pode me chamar lá no PV, a gente trabalha aí essas demonstrações, tá bem? É bem longas. Eu posso recomendar aí algumas literaturas, como Halliday, que é uma das literaturas mais didáticas para quem quer estudar isso aqui, tá bom? O Halliday é utilizado aí nas universidades de física, de engenharia, nas engenharias, a base de cálculo e de física é o Halliday, tá bom? Moisés, entre outros. Isso aí é mais avançado. Aqui a gente vai ficar com o básico, café com leite, tá bom? Então, acompanhando aí, pessoal, tem alguns tópicos aqui que eu vou ler rapidamente e citar aqui, que são as condições para que a gente faça esse estudo, beleza? A primeira delas é que todo gás ideal é constituído de um grande número de partículas. Isso é óbvio, acabei de escrever aqui, ó. Olha a quantidade de moléculas. 606 trilhões. 6 trilhões. É molécula demais. Entendeu? E, pessoal, elas vão estar em constante movimento. E esse movimento, ele vai ser chamado de movimento caótico. O que é um movimento caótico, pessoal? Não tem direção e sentido privilegiado, preferencial. A molécula, ela vai andar doidona lá dentro do recipiente. Ela não sabe para onde que ela vai. Então, ela tem aí várias direções e sentidos para percorrer. Tranquilo? Então, isso é o movimento caótico, certo? A maneira caótica de se movimentar. Não tem prioridade em direções e sentidos. Todas as partículas de um gás ideal devem obedecer às leis da mecânica clássica. O que é isso? Obedecer às leis de Newton. Senão, não teria como a gente fazer análise aqui, tá? Física do comportamento dessas moléculas. Então, elas têm que respeitar aí as leis da mecânica clássica.
ok? Terceiro ponto é que não existe nenhuma força intermolecular entre partículas e parede do recipiente, não vai ter, tá bom? Nenhuma força intermolecular, exceto pelas colisões perfeitamente elásticas. As colisões que vai ter entre as partículas e a partícula e a parede do recipiente, elas são tidas como perfeitamente elásticas, tá? Elas vão bater e se repelir perfeitamente. Um exemplo bem próximo disso seria uma sinuca. Você jogar sinuca, quando uma bola de bilhar bate na outra, ou na borda da mesa de bilhar, tá bom? Seria mais ou menos isso. Quarto tópico aí, como consequência das hipóteses que eu acabei de citar, enquanto a partícula viaja entre uma colisão e outra, ela executa um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, a partícula ela vai se movimentar aí em MRU, tá bom? Ou MU, que é a nova configuração aí da sigla, movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme. Tranquilo? O intervalo de tempo durante as colisões são desprezados, porque as moléculas estão constantemente se colidindo, tá bom? Então, um tempo bem pequeno que a gente não leva em consideração. E o último tópico, as moléculas dos gases ideais podem ser consideradas como pontos materiais, ou seja, em relação ao recipiente, as suas proporções e massas são desprezíveis, tá bom? A molécula é bem pequenininha. Ok, pessoal? Aí nós vamos aqui para a equação fundamental, tá bem? Essa equação fundamental é quando a gente pega aí um recipiente cúbico com um gás lá dentro, e aí nós vamos analisar uma molécula. Uma molécula, lembra-se, nós temos aí várias moléculas. Isso aqui é uma análise aí, tá bom? Onde a gente vai buscar valores médios que vai prevalecer para todas as outras. Tem duas fórmulas aí que vem no material, que a primeira é que a pressão é essa densidade do gás vezes a quantidade de massa na molécula, tá certo? Pela velocidade em um dos sentidos. Quando a gente se trata de um gás, ele vai preencher todo o espaço que lhe é fornecido. Ou seja, ele é tridimensional. Ele vai ocupar todo o espaço que o recipiente lhe fornecer. Tá bom, pessoal? A fórmula, pessoal, que é trabalhada como uma equação fundamental da teoria cinética é essa aqui, ó. Nós vamos ter a relação da pressão com a velocidade média de cada partícula, tá bem? Então, essa pressão média, pessoal, ela é relacionada à densidade do gás, tá bom? Essa densidade aí no material é a relação, que é a quantidade de moléculas vezes a massa de cada uma delas dividida aí pelo volume da molécula, tá certo? Então, nós temos a densidade, beleza? Vezes a velocidade ao quadrado. Essa velocidade aqui é a velocidade média de todas as partículas. Pessoal, por mais que uma esteja na direção X, outra na direção Y e outra na direção Z, elas vão estar em constante movimento e a gente aproxima essa velocidade média e aplica ela como sendo uma velocidade que todas as moléculas vão estar empregando dentro do recipiente, tá bom? Então, essa velocidade média, ela é de todas as moléculas, aplicada a todas as moléculas. Dividido por 3, esse 3 aqui está relacionado aí à questão das 3 dimensões, x, y e z do plano cartesiano, ok? Porque eu tenho a relação da pressão média em função da velocidade média de cada partícula. Tem como a gente também relacionar a temperatura em função da velocidade média, que vai ser a massa molar, essa aqui é aquela massa molar, tá bom? Porque depende do tipo de gás, tá bom? Depende das moléculas do gás, então cada gás ele possui uma massa molar diferente, ok? Vezes o quadrado da velocidade média dividido por 3 vezes, isso aqui é a constante universal dos gases. Na aula anterior, eu coloquei os 2 possíveis valores que é utilizado aí, tá bom? Pode ter outros valores, professor, dessa constante universal dos gases? Pode ser que tenha, tá bom? Tem, mas os mais usuais é aqueles 2 que ficou na última aula, tá bom?
Então, aqui eu tenho temperatura média, tá bom, do gás, de cada molécula, em função da velocidade média, aqui. Beleza? E aí, pessoal, lá dentro do recipiente, onde está contido este gás, possui a energia interna, tá bom? Essa energia interna, ela vai estar relacionada com a energia cinética. Ora, as moléculas do gás estão em constante movimento. Se estão em movimento, é porque elas possuem uma energia. Essa energia é chamada de energia cinética, certo? Que é esse Mi aqui, pessoal, esse Uzinho, é a massa de cada molécula, tá certo? E aqui nós temos a velocidade média das moléculas ao quadrado dividido por 2. É semelhante à fórmula da energia cinética que a gente conhece. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá bem? Esse U aqui, pessoal, é a energia interna do sistema, tranquilo? A energia interna do sistema, pessoal, composta pelo gás, tá bom? É o somatório das energias cinéticas médias, tá certo? Da energia cinética média. Então, a gente vai fazer o somatório. Ora, cada molécula que se movimenta, ela possui uma energia cinética. Então, a gente procura somar aí a média da energia cinética para a gente encontrar aí o valor da energia interna, tá certo? Quando nós relacionamos, pessoal, essa fórmula aqui da energia cinética com essa fórmula aqui da temperatura em função da velocidade média, quando eu isolo a minha velocidade aqui, ó, que é ao quadrado, e substituo ela dentro dessa equação aqui, aí eu consigo algo bem semelhante à equação de Clapeyron, tá bom? Que é essa aqui, ó, onde a minha energia interna é igual a 3 meio de N vezes R vezes T, tá bom? Esse N aqui, pessoal, ele se relaciona com a massa molar, tá bem? E a massa das moléculas, em gramas e por mol, tá bom? O número de mols, tá bom? Das moléculas. O número de mols é o número de moléculas. Constante universal e temperatura na escala Kelvin, beleza? Aí tem um tópico, pessoal, que é equipartição de energia, tá certo? O que é que acontece? Quando a gente vai analisando aí essas moléculas aí, a gente analisa duas moléculas, quando elas são colocadas, a gente vai fazer essa análise aí, tá bom? Em gases diatômicos, que são gases diatômicos, aqueles que possuem duas moléculas, dois átomos de indivíduos diferentes ou do mesmo indivíduo, tá? Gases diatômicos, essas moléculas elas vão se comportar em forma de halteres. Assim, ó, eu tenho uma molécula aqui e a outra aqui, tá bom? O que é que acontece, pessoal? Essa molécula aqui, ela pode girar no eixo Y. Se eu digo que aqui é Z, aqui é X e aqui é Y, tá certo? Ela pode girar no eixo, ó, X, ela pode girar no eixo Z e ela pode girar no eixo X, tá bom? Eixo Y, ela gira no eixo Y, ela pode girar no eixo X e no eixo Z, Y, X e Z. Tranquilo? Vou tentar ilustrar aqui. Pessoal, quando a gente fala que ela tem três direções que ela pode assumir, aí nós dizemos que ela tem 3 graus de liberdade, porque ela pode se movimentar em 3 direções diferentes, tá certo? Quando nós analisamos essa possibilidade de se movimentar no eixo X, no eixo Y, X e Z, mais a possibilidade dela girar no eixo X, no eixo Z e no eixo Y, tá certo? A gente desconsidera, ó, ela está aqui, o haltere dela está no eixo X, confere? Tá aqui, ó, no eixo X. Se eu desprezo o giro em torno do próprio eixo, do eixo X, vai sobrar a possibilidade dela girar
no eixo Z e no eixo Y, tá certo? Então, tinha 3 graus de liberdade, tá bom? Deveria ser 6 graus de liberdade agora, para ela poder girar em torno do seu próprio eixo também. Ó, ela se movimenta para cima, para baixo, para frente, tá certo? Para cima, para frente e para os lados. São os 3 graus de liberdade. Aí ela pode girar no eixo X, pode girar no eixo Y e no eixo Z, mais 3 graus de liberdade. Só que o material, para os experimentos, a gente vai desconsiderar esse giro no próprio eixo, que é no eixo X, certo? Então ela fica com 5 graus de liberdade. O que é que acontece? E eles imaginaram que, ao invés de ser um haltério, fosse uma mola. O que é que ia acontecer? Essa molécula aqui, ela poderia vibrar aqui, e essa outra poderia vibrar aqui. Então, aumentou 2 movimentos, mais 2 graus de liberdade. Então, resulta para a gente aí em 7 graus de liberdade. Que aí, ó, eu tenho essa fórmula aqui da energia interna, tá bom? Então, eu considerava aqui, ó, 3 graus de liberdade. A gente já fazendo aqui essa análise, a gente observa que para a equipartição de energia, tá bom? Que é esse tópico aí, ó, da equipartição, nós vamos ter que a energia interna é 7 meios de nRT. Tranquilo? Basicamente isso daí. E aí nós temos a energia cinética média. Como que isso aqui é calculado? Professor, como que calcula a energia cinética média? Tem uma energia interna dividida por N partículas, por N moléculas. Tá bem? Onde N moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Tá certo? Logo, substituindo esse cara aqui, tá certo? Esse aqui, ó, dentro dessa equação aqui, ó, eu vou relacionar N vezes A, tá bom? O número de Avogadro, beleza? Fazendo essa intercalação aqui, ó, de fórmulas, eu chego nessa relação de 3 dividido. Ó, esse K aqui, pessoal, é uma constante aí que vai relacionar a constante real universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Ó, R sobre A é igual a esse K aí, tá bom? O livro traz até um valor para ele aí. Um valor de 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, tá bem? E aí a gente chega nessa relação aqui. É basicamente, pessoal, nisso aqui que a gente vai se ater dentro desse estudo dos gases 2, tranquilo? Aquela aula que a gente tem de tira dúvidas, vamos trabalhar aí algumas questões, tá bom? Para a gente ir esclarecendo um pouco mais. Foi uma aula um pouco mais prática, demonstrativa, nem tanto demonstrativa assim em relação à formulação matemática, porém a aplicação física aí das fórmulas, tá bom? Pessoal, no mais, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula aí e o próximo encontro que a gente tiver ao vivo, tá bom? Estou aí à disposição 100%. Um abraço, fiquem com Deus.